Olá a todos os ouvintes da Vinha FM, estamos aqui mais um Graça para Prosperar. Hoje, de maneira especial, nós estamos encerrando essa série que nós falamos sobre 10 princípios para você ser bem-sucedido em tudo. Então, o Graça para Prosperar de hoje, você que está nos acompanhando tanto pelo YouTube como também pelas redes sociais, eu quero te estimular a nos seguir, isso mesmo. Você vai me seguir no YouTube, PR André Francisco, inclusive nesse momento nós estamos ao vivo no YouTube, ok? Então você pode conectar conosco no YouTube, PR André Francisco, Graça para Prosperar. Inclusive toda a programação do Graça para Prosperar está lá no YouTube. Então esse é um canal especial criado para você que nos acompanha aqui na Vinha FM. Então você pode se conectar conosco pelo YouTube nesse momento, PR André Francisco, Graça para Prosperar, ok? E além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais, isso mesmo. PR André Francisco nas redes sociais, você será muito abençoado, tem muito conteúdo legal lá, onde você vai ser muito edificado e abençoado. Bom, hoje eu quero finalizar essa série que nós fizemos nesse mês de agosto. Essa série que nós fizemos no mês de agosto tratava sobre 10 princípios, sobre 10 princípios para você ser bem-sucedido em tudo. Isso mesmo. 10 princípios para você ser bem-sucedido em tudo foi nesse mês de agosto. Então, nós falamos sobre 10 princípios tremendos aqui que eu vou repetir para você hoje no programa de hoje. Então, nós vamos fazer uma recapitulação de todos os princípios que nós falamos durante o Graça para Prosperar no mês de agosto. E na semana que vem eu tenho uma surpresa, galera que está aqui conosco, tem uma surpresa semana que vem. Semana que vem nós vamos começar uma série também falando sobre princípios para você administrar bem o seu negócio, princípios para você alavancar o fortalecimento da sua empresa. Você quer ter uma empresa forte? Você quer ter uma empresa consistente? Ou você quer ter apenas um empreendimento onde você vai sustentar? Não, Graça para Prosperar, a partir de setembro, nós vamos entregar para você princípios para você fortalecer o seu negócio. E você já deve chamar todo mundo para participar. Liga para aquela pessoa que está precisando de dar uma alavancada na sua empresa, no seu negócio. Eu vou estar falando princípios aqui que vão revolucionar a sua empresa. Então, fique conosco. No mês de setembro, nós vamos falar sobre princípios para fortalecer o seu negócio, ok? Você precisa de fortalecer o seu negócio? Entre em contato comigo então no PR André Francisco no Instagram e também fique ligado na nossa programação do YouTube. Bom, antes de nós recapitularmos aqui sobre os 10 princípios para você ser bem-sucedido em tudo, eu quero te falar o último princípio. Então, semana passada a gente tentou falar sobre esse princípio, mas fluiu tanto que eu não consegui concluir esse último princípio aqui. E hoje, no Graça para Prosperar, nós vamos terminar esse último princípio. Então, o último princípio para você ser bem-sucedido em tudo nunca deixe de se autoavaliar com receio que seja acusação do diabo. Eu faço uma pergunta para você. Você gosta de... você para se autoavaliar? Ou seja, no final de cada mês, ou no final de cada projeto que você desenvolve, ou no final de cada ano, né? Eu conheci um irmão que ele tinha essa prática. Todo final de ano ele parava e reavaliava como foi todo o seu ano. E o que é interessante é que ele tem uma prática muito joia, é que ele vai anotando todas as coisas numa agenda, né? Hoje ele anota no celular dele, mas ele vai anotando todos os pontos que ele poderia ter evoluído, que ele poderia ter melhorado, ou que ele poderia ter feito diferente, para que no outro ano ele não venha a repetir aqueles erros, né? Eu acho isso uma ferramenta extraordinária para você sempre estar se evoluindo. Então, a maior bênção que nós temos é a bênção de possuir uma consciência e você poder usar essa consciência para se autoavaliar. Então, algumas pessoas não se autoavaliam. Por quê? Porque eles acham que autoavaliar-se na verdade, uma introspecção.
Presta atenção, não é uma introspecção. Você não vai se autoavaliar para ficar condenado. Tem gente que se autoavalia e depois de se autoavaliar, ele fica condenado, ele fica completamente assim, sentindo despreparado. Não, essa não é a intenção de se autoavaliar. Na verdade, se autoavaliar é uma oportunidade para você evoluir. Então, e você sabe o que é interessante também? Então, pega essa dica aqui, que essa dica é de ouro, é chave. Pessoas que têm a prática de se autoavaliar, pessoas que constantemente, né, eles param, se autoavaliam, eles avaliam a sua atitude, a sua prática, e ele, sinceramente, ele fala, poxa, eu poderia ter agido diferente nessa situação, poderia ter resolvido de outra maneira, né, poderia ter sido mais flexível nessa, não precisava de ter agido com tanta aspereza naquela circunstância. A pessoa que constantemente se autoavalia, sabe o que acontece com ela? Ela ganha resistência para suportar as críticas. Então, sabe qual que é o grande problema das críticas? É quando você não se posiciona preparado para ela. E a melhor maneira de você se preparar para a crítica é você se autoavaliar. Ou seja, será que realmente eu poderia ter feito melhor aquela circunstância, aquele projeto, né, aquela tarefa? Eu poderia ter desenvolvido melhor? Eu poderia ter atuado melhor nesse ano dentro do meu negócio? Porque quando a crítica vem, você não fica assim, meu Deus, não acredito, como que essa pessoa tem coragem de falar isso para mim? Não, às vezes a crítica vem, e a crítica ela é pontual, ela é certeira, ela é assertiva. A pessoa, ela recebe, ela fala, poxa, que legal, recebo, eu realmente preciso avançar nisso. Por quê? Porque você já se autoavaliou e você não ficou surpreendido e nem levou para o lado pessoal aquela colocação que a pessoa fez. Sabe qual que é o grande problema? É que todas as vezes que alguém critica uma pessoa, ela leva para o lado pessoal. Ninguém consegue absorver, não digo ninguém, mas a maioria das pessoas, elas não conseguem absorver uma crítica sem se manifestar numa defesa. Não, mas eu fiz isso por causa disso. E quando não tem defesa, o que elas fazem? Elas criticam o outro. Então, a melhor forma de defesa, né, é o ataque. Então, na crítica também, quando a pessoa se sente atacada na crítica, ela vai se defender atacando também. Então, existe até uma máxima, né, que eu gosto demais, que eles falam assim, olha, você sabe qual que é a diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva? Alguém aqui sabe? Você sabe, Pedro? A diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Você sabe. Eu vou te falar. A crítica construtiva, sabe qual que é? É aquela que eu faço. E a crítica destrutiva é aquela que fazem a meu respeito. Ou seja, depende de que lado que você está, que a crítica vai ser construtiva ou destrutiva. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão preparadas para receberem críticas. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Seja uma pessoa desarmada. E a melhor maneira de você se desarmar é você tendo uma consciência correta daquilo que você faz. Né? Alguns erram pela introspecção, mas outros falham. Presta atenção, gente que se autoavalia demais tem um desequilíbrio aí, tem um erro, precisa de ser corrigido. Mas agora, pessoas também que nunca se avaliam têm um ponto cego dentro da sua jornada, precisa de ser corrigido. Porque a autoavaliação, ela é boa. Então, quando você chama, você sabe que tem pessoas hoje, né, que contratam consultores, pessoas para avaliarem a sua gestão, avaliarem o seu negócio. Então, a consultoria, na sua essência, ela tem esse objetivo. Nós vamos avaliar e estabelecer aqui os pontos de evolução que você precisa de construir dentro da sua caminhada profissional. Aí, qual que é o grande ponto? Uma pessoa que se autoavalia, ela já chega e fala, olha, eu percebo uma deficiência na minha vida nessa área. Porque não existe nada pior do que uma pessoa ser surpreendido em uma deficiência que nunca passou pela cabeça dela que ela tinha. Agora, isso acontece por causa de quê? Isso acontece pela ausência de se autoavaliar. Então, autoavaliar aqui é uma chave para você ter uma empresa e um negócio bem sucedido. Você precisa de se reorganizar nesse sentido. Porque uma vez que você cria essa consistência, você vai ser muito abençoado e o seu negócio vai criar raízes, vai criar consistências e acredite, você vai ser muito abençoado, porque um empresário, né, um empreendedor que tem essa força,
capacidade de absorver as críticas de maneira madura, né? Sem levar para o lado pessoal, mas entendendo que aquele ali é um ponto de evolução que ele precisa de construir dentro da sua carreira, ele vai ser muito abençoado, ele vai prosperar, entende? Então, seja aberto para se autoavaliar, para que quando as críticas realmente vierem, e as críticas elas podem vir dos seus clientes, elas podem vir das pessoas que estão próximas de você, elas podem vir dos seus funcionários, né? Você sabe que tem muitos empresários que não são abertos para ouvir críticas de funcionário. Quando o funcionário fala, já cria ali um sentimento de indiferença. É claro que tem muito funcionário que às vezes não tem a sabedoria para falar. Nós vamos tratar isso no Graça para Prosperar muito em breve. Precisa de ter sabedoria em tudo, né? Tanto para você falar quanto para você receber. Então, pessoas maduras, elas recebem os pontos colocados dentro de uma abordagem com maturidade, sem levar para o lado pessoal. E pessoas que se autoavaliam, elas entram por esse processo e saem mais fortes, porque elas não levam a coisa como uma ofensa particular, mas como um ponto de crescimento dentro da sua jornada. Bom, agora presta atenção. Quando você se autoavalia, qual que é a sensação que você tem? Se a sensação é de avanço, não, eu estou me autoavaliando, então eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou pegar esse ponto aqui que eu preciso de melhorar e vou evoluir. Se esse é o sentimento, você está no caminho certo. Você está se autoavaliando de maneira positiva, de maneira correta. Agora, se a autoavaliação que acontece é uma autoavaliação onde você fica completamente condenado, se sentindo desqualificado, né? Se você acha que você nem tem mais, que você nem é mais apropriado para a função, então tem alguma coisa errada, você precisa de corrigir, porque a autoavaliação não é para produzir condenação, a autoavaliação é para produzir crescimento. Consegue me entender? Então, eu consigo avaliar os pontos que eu preciso de avançar e ficar em paz. Ou seja, não ficar acusado, não ficar ali me sentindo desqualificado. Poxa, é nisso que eu tenho que avançar? É nisso que eu tenho que melhorar? Vou melhorar, vou avançar, vou corrigir, né? Vou resolver essa demanda. Porque quando eu me posiciono assim, eu sou muito mais abençoado. Entende? Eu não me posiciono na defensiva, mas eu me posiciono como uma pessoa que entendeu o que precisa de melhorar e vai avançar. Então, seja sensível para perceber os sentimentos. Não deixe que o sentimento de condenação, de desqualificação, de culpa cresça dentro de você. Não corrija isso imediatamente. Né? Corrija na hora. E você fala, não, eu vou evoluir nessa área. Eu levei um prejuízo no negócio. Levou um prejuízo? Vamos avaliar aqui aonde foi o erro, para você não cometer esse erro nos próximos negócios. Não é simplesmente jogar tudo para cima e falar, não vou mexer mais com esse negócio, que eu não nasci para isso. Não, é se autoavaliar e falar assim, eu posso melhorar, onde que eu vou melhorar? O que eu posso fazer melhor? Né? Onde que eu errei aqui? Me ajuda. Chama alguém de fora, talvez, para levar você a avaliar junto aquele projeto, aquela situação, para que você não cometa o mesmo erro no futuro. E assim você possa colher frutos, né, da sua atitude humilde de se autoavaliar e decidir evoluir. Glória a Deus, nós estamos com uma audiência tremenda aqui no Graça para Prosperar na Vinha FM. Bom, quero também cumprimentar o pessoal do YouTube que está conectado conosco aqui, a galera muito legal, muita gente participando, muita gente também no Instagram, isso mesmo, muita gente firme conosco aqui no Instagram, que legal. Siga a gente nas redes sociais, muito conteúdo que a gente faz com muito carinho para você lá, PR André Francisco no Instagram, PR André Francisco no Instagram e também PR André Francisco, Graça para Prosperar no YouTube. Siga a gente lá e você será muito edificado e abençoado. Todos os programas que a gente faz aqui, a gente joga lá no YouTube, na plataforma do YouTube, e você acaba sendo muito edificado, muito abençoado com as coisas que a gente promove lá. Bom, galera, eu quero recapitular aqui todos esses princípios que durante esse mês de agosto nós tratamos aqui no Graça para Prosperar. Eu recebi muito feedback, muita gente que disse que amou esses princípios, essa série que a gente fez, 10 princípios para você ser bem-sucedido em tudo. E é por isso que nós vamos fazer agora princípios para você ter o seu negócio fortalecido. Isso mesmo. Você quer fortalecer o seu negócio? Então, no mês de setembro, toda segunda-feira, às 9h30
8h30 da manhã, aqui na Vinha FM, no Graça para Prosperar, você vai receber princípios para você ter o seu negócio fortalecido e ser bem-sucedido no seu negócio. Bom, vamos lá. Nós falamos sobre 10 princípios nesse mês de agosto. E à medida que eu vou falando aqui, você vai mandando para a gente aqui no 99997-2005 aquilo que realmente você percebeu que mais promoveu em você, o que você mais gostou, né? Realmente, esse princípio aí eu apliquei e eu fui muito abençoado. A primeira coisa que eu falei bem no início do mês de agosto foi o quê? Creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida cumpre um propósito divino. Creia nisso. Creia que você tem um chamado. Então, eu falei sobre a importância de você vestir a roupa da sua vocação. Então, você foi colocado em um negócio, esteja ali como alguém que foi chamado por Deus para aquela tarefa. Você não foi chamado por Deus simplesmente para receber um salário. Não, você foi chamado por Deus para cumprir um propósito nesse lugar que você está, nesse tempo. Então, cumpra esse propósito. Seja um propósito para abençoar a pessoa que você está servindo, seja um propósito para se tornar um profissional melhor, porque às vezes Deus abre portas só para a gente crescer profissionalmente e depois Ele nos alavanca para outra. Então, seja sensível, mas vista a roupa do seu propósito, da sua vocação. A segunda coisa que nós tratamos dentro dessa série é que eu falei sobre a importância de você encarar a oração como um alimento que lhe dá força e energia espiritual e não como uma lei. Muita gente encara a oração como uma lei, né? A oração é uma lei. A oração se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Não, você não deve encarar a oração assim. Porque se você encara a oração assim, você sempre vai orar condenado. E a oração não é para te promover condenação. A oração é para promover em você alimento espiritual, força espiritual. Então, quando eu deixo de orar, isso é uma coisa tão interessante, porque quando eu deixo de orar, eu não me sinto condenado. Quando eu deixo de orar, eu sinto fome. Entende? Existe uma diferença muito grande entre você se sentir condenado e você se sentir fome. Então, a oração, ela existe para promover em você mais vida, mais fé, porque oramos, porque cremos, e porque nós cremos, nós oramos, e porque nós oramos, o Senhor move, né? Com liberdade na nossa vida. Então a gente tem mais luz, a gente tem mais clareza, a mente fica mais liberada para fluir nos negócios. Então ore, encara a oração como um alimento espiritual. Mas depois nós tratamos o terceiro princípio. O terceiro princípio é você ler a palavra de Deus com os olhos do coração. Você lê a palavra com os olhos do seu coração? Ou você lê a palavra como uma obrigação religiosa? Ou você pega a Bíblia ali, abre e fala, não, agora eu vou me alimentar e vou me deleitar do Senhor. Eu quero receber de Deus através das Escrituras. Quando você faz isso, você é abençoado. Sabia disso? Porque a Bíblia é alimento, é comida. E quando você come, você é fortalecido. Então, use a leitura da palavra como alimento, né? Mas nós tratamos também nesse mês de agosto, o quarto princípio. O quarto princípio é muito importante. Por quê? Porque muita gente valoriza a inteligência intelectual, a inteligência emocional. Hoje nós temos muitas pessoas que fazem treinamentos, ensinos, né, estudos sobre a importância de você ter uma emoção equilibrada, né? Você não pode, de maneira nenhuma, demonstrar nenhum tipo de desestabilidade, né, nas suas emoções. Suas emoções têm que estar equilibradas, não seja uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Então, tudo isso é muito importante. Mas mais importante do que inteligência intelectual e inteligência emocional é a inteligência espiritual. Uma coisa é você ter a capacidade para resolver uma equação matemática. Isso é inteligência intelectual. Sabia disso? Inteligência intelectual não tem nada a ver com inteligência espiritual, porque inteligência espiritual é sabedoria do céu. Entende? É quando você está numa circunstância que você não vê saída e o Espírito Santo vem e te expande a mente, libera uma palavra sobre a sua vida e no meio dessa palavra há a sabedoria de Deus para resolver aquela circunstância, para resolver aquele problema. Isso é inteligência espiritual. Inteligência espiritual você não compra na faculdade. Sabia disso? Você não adquire ela na faculdade, na universidade. Então, porque a inteligência espiritual é sabedoria e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só pode ter inteligência espiritual quem teme ao Senhor.
Se você não teme ao Senhor, você está desqualificado para ter inteligência espiritual. Mas se você teme o Senhor, inteligência espiritual está disponível para você. Interessante que a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago ele fala o seguinte, olha, se alguém precisa de sabedoria, peça ao Senhor na inteligência, porque a inteligência você pode desenvolver, você pode treinar, você pode decidir se tornar bom em algo. Isso é inteligência em ação, todo mundo tem essa capacidade. Agora a sabedoria não, o Tiago está falando aqui que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus vai dar a todos de maneira liberal. Deus não vai deixar ninguém de fora. Se você pedir para Deus sabedoria, Deus vai te dar. E é tão bom, porque se tem uma coisa que eu oro todos os dias, é para o Senhor me revestir de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Em todas as áreas da minha vida, eu preciso de sabedoria. Porque quando você pede sabedoria, você está pedindo para o Senhor te ensinar. Sabedoria é o agir do Espírito nas suas necessidades do dia a dia. Então eu preciso de sabedoria para o meu casamento, eu preciso de sabedoria para administrar os negócios que foram confiados a mim, eu preciso de sabedoria para criar os meus filhos, eu preciso de sabedoria. Sabedoria é uma chave, é uma necessidade que eu tenho. Então quando você tem sabedoria e você pede sabedoria a Deus, a sabedoria é multiplicada. Então você fica revestido de inteligência espiritual. Esse é o quarto princípio que nós tratamos aqui no Graça para Prosperar. O quinto princípio que nós tratamos foi a importância de você crer que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas, não são apenas algumas. Você precisa de crer nisso. Algumas pessoas falam assim, pastor, quando a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, são apenas aquelas coisas que foram iniciadas em Deus? Não. A Bíblia fala que todas as coisas, até aquelas coisas que você fez e que você fez de maneira equivocada, que não era a vontade de Deus, Deus ele vai transformar tudo para o seu benefício. Como? Eu não sou Deus, eu não sei. Você também não sabe. A única coisa que você precisa é descansar na bondade de Deus e permitir que Ele seja Deus na sua vida, fazendo com que todo esse cenário que aparentemente está a seu desfavor seja colocado debaixo da graça e do favor do Espírito Santo na sua vida. Então, seja uma pessoa que vai ter essa clareza e esse entendimento e tudo vai cooperar para o seu bem. Bom, o sexto princípio que nós tratamos aqui no Graça para Prosperar é a importância de você cultivar uma atitude mental positiva para você ter uma vida espiritual sadia. O que é uma atitude mental positiva? É aquele pensamento de fé. É aquela atitude de, poxa, eu creio, vai dar certo. Você sabe que ateus positivos vivem melhor do que ateus negativos. Isso serve até para ateus. Agora, pessoas cheias do espírito negativo, ele está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque a Bíblia é positiva. A Bíblia é um livro de boas notícias. Boas notícias não tem como ser notícias negativas, são boas notícias. Então, quando você desenvolve um exercício, isso aqui é um exercício que você precisa de fazer todos os dias. Você precisa de exercitar. Eu sou abençoado, eu confesso isso. Eu sou abençoado, eu sou favorecido. Eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a graça de Deus. Eu estou concordando com a Bíblia. Então eu estou tendo uma atitude positiva diante das situações. O favor de Deus é liberado sobre esses que têm uma atitude positiva diante das circunstâncias, ok? Bom, sétimo princípio que você precisa de receber, creia que a generosidade é um bumerangue espiritual. Você sabe que o bumerangue, eu falei isso em algum dos programas nossos, bumerangue é um instrumento, né, que foi criado pelos aborígenes. E eles têm uma coisa interessante. Quando você joga, ele volta para você. Interessante que generosidade é assim. Quando você tem uma atitude generosa, quando você tem uma atitude de plantar generosamente na vida, você sabe, as pessoas que estão próximas de você, elas, principalmente a sua família, né, as pessoas do seu círculo de amizade que convive, que foram importantes na sua carreira, elas devem também participar da sua prosperidade. Você jamais deve virar as costas para essas pessoas. Então, todas as vezes que você planta na vida da igreja, em um projeto missionário, todas as vezes que você devolve o seu dízimo pela fé, você está tendo uma atitude generosa. Acredite, vai voltar.
vai voltar. E eu não falo aqui só de sementes espirituais na vida da igreja, não. Estou falando de sementes espirituais também na vida de outras pessoas. Quando você tem uma atitude generosa, o Senhor te honra. Porque Deus honra a generosidade. Mas além disso também, é importante que você entenda o oitavo princípio. Né? Nós estamos partindo aqui para os 3 últimos princípios aqui, que nós estamos recapitulando. Os 10 princípios para você ser bem-sucedido em tudo, que foi o tema dessa série nossa, do Graça para Prosperar, desse mês. Então, entenda que o que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão seguida de um gesto simples. Né? O que você faz e o que você deixa de fazer é apenas uma decisão, eu decido. De um gesto muito pequeno, de uma atitude muito pequena. Né? Tem gente que não faz, não é porque é difícil, é porque tem preguiça. Sabia disso? Então tem gente que ele é completamente movido, né? por uma indisposição, né? A pessoa não consegue dar o próximo passo. Não, lança fora toda a indisposição. Entenda que o que diferencia o não fazer é apenas uma decisão. Pessoas, eu gosto muito da história de um homem de Deus chamado John Wesley. E John Wesley, ele dizia que homens de Deus são homens de resoluções. Ou seja, são homens de decisões, são homens que decidem. Então, eu decido orar. Por que tem muita gente que fala, não, eu vou decidir orar todos os dias pela manhã. Ah, mas eu vou ter que acordar mais cedo, eu já tenho uma vida muito corrida. E daí? A vida é pequena para você ficar dormindo muito tempo. Né? Decida. É tudo uma questão de decisão. Ah, eu vou decidir malhar. Decida malhar. Tudo uma questão de decisão. 9º princípio, cultive a simplicidade dos pombos e a prudência das serpentes. Olha que coisa interessante. Seja simples como a pomba, mas seja astuto com a serpente. Perceba o ambiente que você está inserido. Quando você percebe o ambiente que você está inserido, você vai saber lidar. Então, se você está no ninho de serpente, se você for uma pomba, você vai ser engolido por eles. Agora, se você está no ninho de serpente, se torna uma serpente mais astuta do que as serpentes, e quando eu digo aqui astúcia, eu não estou falando aqui para você enganar ninguém, eu não estou falando aqui para você ter uma atitude maldosa com ninguém, eu estou simplesmente chamando a sua atenção para você ter a clareza de que com ímpio você sempre espera a impiedade. Em algum momento ele vai demonstrar a sua natureza. Então não espere de serpente ter uma atitude de cordeiro, porque não são. Entende? Então você tem que ter essa clareza. Seja astuto para lidar no ambiente que você está inserido. E por último, esse foi o tema do nosso primeiro bloco. Se você não pegou, vai lá no YouTube agora, no PR André Francisco, Graça para Prosperar, e pegue agora essa dica que a gente deu, que é nunca deixe de se autoavaliar com receio de cair na condenação do diabo. Não, se autoavalie. Isso vai fazer bem para você. Isso vai ser importante para a sua carreira. Espero que você tenha gostado dessa série. Esse foi o Graça para Prosperar de hoje. Eu vou orar por você, você vai ser muito abençoado, né? E eu tenho certeza que semana que vem, quando nós vamos começar a nossa série, e vai ter muitos convidados para a gente debater esses assuntos aqui, esses princípios que a gente vai trazer para você fortalecer o seu negócio. Então fique firme conosco no Graça para Prosperar e seja muito abençoado. Se você pode, nesse momento, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, porque a graça do Senhor é abundante sobre cada um dos ouvintes da Vinha FM. Eu quero declarar que o favor do Senhor é liberado para que os teus filhos sejam bem-sucedidos em tudo que eles colocarem as mãos. Que o favor do Senhor seja abundante sobre eles. Que a graça do Espírito Santo seja completa sobre os teus filhos. Que eles possam experimentar de abundante graça, de favor generoso, de vida abundante e poderosa. E assim o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse foi o Graça para Prosperar. Se você perdeu esse programa, conecte-se conosco no YouTube, PR André Francisco, Graça para Prosperar, e também no Instagram. Eu quero mandar um abraço para a galera que está ao vivo conosco também. Seja muito abençoado. E se você ainda não nos segue, no Instagram, PR André Francisco, seja muito edificado no nome de Jesus. Deus abençoe você.